Oi, gente. Atrasei 5 minutinhos, mas já cheguei. Valquíria, tá tudo bem com o som? Tá me ouvindo? Vamos começar aqui. Sinais sutis. Vamos colocar aqui o tema, para que o povo não fique perguntando no meio da live do que eu tô falando, né? Sinais. Vamos lá. Guardar um pouquinho o pessoal chegar. A gente já vai falar de tudo que eu tenho para falar hoje, que é muita coisa. Faz tempo que eu não faço live, então tem bastante coisa para falar desse assunto, né? Sinais sutis. Oi, Rayane, tudo bem? Tá ouvindo? O som tá bom? Deixa eu ver se eu fixo aqui. Pronto. Dá um joinha para mim, se tá tudo bem com o som. Deixa eu só dar um tempinho aqui para o pessoal começar a subir. Vamos falar hoje sobre como identificar os sinais sutis do abuso, né? Porque eu já cansei de falar aqui, a mídia inteira cansa de falar que o abuso não começa com tapa na cara, né? E nem com xingamento, e nem com beliscão, puxão no braço. O abuso não começa assim. Então, como começa então, Adriana? Como é que a gente vai saber como identificar se esse meu relacionamento vai se transformar num puxão de cabelo, num xingamento, em abuso? Como é que faz para identificar esse tal abuso que eu tanto falo aqui e que gerou meu livro, né? Que a questão do livro, do Parece Amor, mas é Abuso, eu vou, né, percorrendo aí toda a história do início, do meio e do fim e do pós, para que todo mundo saiba identificar esse tal abuso, né? Então, o que eu tenho aqui chamado a atenção das mulheres e até dos homens, porque eu cuido de clientes homens que sofrem com relacionamento abusivo, é como ler os sinais para que a gente breque esse abuso antes dele virar o tal do tapa na cara, a humilhação e antes mesmo de você estar totalmente dependente emocional dessa história. Porque quanto mais tempo você fica ali, mais dependente você vai ficando, mais manipulável você vai ficando, mais rendido e rendida nessa história você vai ficando, né? Então, a questão é essa. Hoje eu vou contar uma história real que aconteceu comigo e eu falei, gente, é perfeito para eu abrir uma live para falar sobre sinais sutis e de como a gente se comporta perante a isso, né? Porque às vezes a gente até identifica que a pessoa está sendo abusiva ali, mas e aí? Eu não sei me comportar. Como eu me comporto, Adriana? Qual é a minha reação? O que eu tenho aqui de ferramentas de apoio para que eu identifique o que é um abuso e eu me proteja desse abuso para que ele não se torne essa história que a gente vê na mídia, e às vezes amigas, amigos, que o negócio já foi ali para mais sério, né? Então vamos lá, nós vamos contar a história do Alex. Então vamos lá, como que eu percebi esses sinais e como eu me comportei perante os sinais. Eu não estou dizendo que essa é a fórmula, a receita de bolo, mas é uma forma de, né? Cada um vai identificar a sua forma de conduzir isso. Principalmente depois que lê o livro, onde eu aprofundo todos os itens e falo de várias situações onde você pode identificar esse tal abuso. Então,
enquanto eu não comecei a contar a historinha aqui, vai mandando aviãozinho para esse povo para chegar até aqui e ver a história de como a gente identifica, como a gente se comporta e beleza. Então vamos lá. Eu tenho 2 perfis de Facebook. Isso eu já falei aqui várias vezes. Eu tenho um profissional e um pessoal. No meu pessoal, quem tá ali são as pessoas que eu conheço, da minha família, meus amigos, pessoas que eu conheço profissionalmente. Basicamente são pessoas que eu conheço, ou que eu vi pessoalmente, ou que eu troquei uma ideia no virtual. Então está ali. No meu profissional é aberto. Então, todo mundo que pede para entrar, eu não fico ali, esse sim, esse não, não. Eu dou liberar para todo mundo. Enfim, que chegou-se lá o nosso amigo Alex. Liberei o Alex e estava lá trabalhando, porque eu não entro lá todos os dias, todas as horas, mas naquele dia que eu liberei, eu estava trabalhando naquela página. Aí Alex me disse: oi, tudo bem? Eu, sabendo que não conhecia Alex, o que foi fazer? Olhar o perfil dele. Olhei o perfil dele, ok, tinha poucas fotos, tinha uma informação ali que era divorciado. Não era assim maravilhoso, mas dava pra, né? Se rolasse ali uma identificação, quem sabe, né? Então, bora. Olhei, não vi nada assim de gritante. Falei, tudo bem, e você? Aí ele disse, gostei do seu perfil. Bonito o seu perfil. Aí já falei, mas que papo mole, né? Meu perfil profissional, mas beleza. Vai ver que ele gostou do post, gostou de algumas fotos minhas, e eu continuei. Eu falei, aí eu, né, já numa postura de não rigidez e de deixar ali ele tranquilo e confortável, respondi para ele, muito obrigado. Este perfil é um perfil profissional. Nem sempre eu entro aqui. Foi o que eu escrevi para ele. Aí ele me respondeu, ok, ok, ok. Com 3 ok. Aquilo já me deixou meio intrigada. Porque se eu dou uma informação dessa e a pessoa tá afim ali de se relacionar, ele vai dizer, nossa, interessante, você tem 2 perfis, lá, lá. Ok, não quis, mas esse ok já me deixou atenta. Beleza. Aí ele perguntou, você é de São Paulo? Eu disse, sim, sou de São Paulo. Aí ele me disse, me passa seu WhatsApp. Ele não perguntou, ele afirmou, passa-me seu WhatsApp. Aí, gente, são os sinais. Vamos já analisar, né? A pessoa entra no seu perfil, ela não te conhece, ela dá uma olhadinha em 2, 3 fotos, diz que te elogia para ver se te ganha, ok. Faz parte da brincadeira, é assim mesmo que funciona. E aí pergunta se eu sou de São Paulo. Já que eu sou de São Paulo, ele continua na conversa, porque vai que, né? Ele é de São Paulo, eu sou de São Paulo, ok. E essa foi a conversa dele comigo, e ele já pediu o meu WhatsApp. A gente sabe, né, que pedir WhatsApp já é um segundo grau de um envolvimento, de uma história, ou de qualquer coisa de interesse. Aí, eu não tive muita saída a não ser me posicionar. Aí é que tá. Quando a gente percebe o abuso, o segundo passo que a gente precisa ter é se posicionar. Ou para a pessoa se retratar, ou para a pessoa continuar no abuso. É um medidor, não é um jogo, gente. Essa história de joguinho é para pessoas infantis. Nós estamos falando aqui de percepções, conhecimento e postura. Então, a hora que eu notei que a abordagem dele estava sendo abusiva no sentido assim de folgadão, né? De, eu fiz um elogio, seu perfil é bonito, ok.
achando que eu ia cair nesse papinho. Aí eu respirei fundo e me posicionei. Aí eu escrevi para ele. Falei, olha, eu acredito que você tenha entrado no meu perfil e deva ter achado ele bem interessante. Ou eu interessante. Mas se você leu o meu perfil, você deve ter outra abordagem comigo. Você jamais deveria ter esse tipo de conversa comigo. Deste jeito. Aí, o que eu falo para vocês? Como identificar abusador logo de cara, logo na primeira conversa? Identifiquei que o jeito que ele escrevia não era um jeito muito aconchegante, delicado, era grosseiro, era direto, tipo, me dá aí o que eu quero, entendeu? Você é de São Paulo? Sou, beleza. Então me dá seu WhatsApp. Então, primeiro sinal, jeito que escreve. Depois, diga não. Eu sempre falo isso. Quer identificar um abusador ou um possível abusador? Diga não para ele. E foi o que eu fiz. Eu me posicionei e disse: olha, eu acredito que você não leu o meu perfil. Por quê? Se você tivesse lido o meu perfil, você saberia que a sua abordagem está sendo muito incorreta comigo. Pasmem, a resposta dele foi que eu era surtada. Você é uma surtada. Você acha que todo mundo que entra no seu perfil é para querer os seus serviços profissionais? Então, bingo, peguei. Disse não, ele se abriu, ele se mostrou. Então, identifique como é fácil pegar. E a sua postura tem que ser a sua verdade. Não tem que dizer assim, ai meu Deus, eu não vou falar não, porque não sei, será que eu tô certa? Será que não é só um jeitinho dele falar? Será? Porque aí você entra na negação da verdade, da negação do que está se mostrando ali. Você entende? Por isso a gente cai em relacionamentos abusivos. É um dos indícios de cair em relacionamento abusivo. Porque a gente vai velando aquilo que a gente está vendo. A gente vai dando desculpas para aquilo que a gente está vendo e não se posiciona. Então, se eu não tivesse me posicionado, veja e desse meu WhatsApp para essa pessoa. Que abuso ele iria me fazer no WhatsApp? Até quando? Porque assim, se eu não fosse falando não e fosse percebendo que a postura dele não é bacana, mas eu tô fazendo vista grossa, eu tô dando chance para ele uma hora me xingar, como ele me xingou. Ele disse que eu era surtada. Ele, ele disse que se eu achava que todo mundo que entrava no meu perfil era para pedir os meus serviços profissionais, e se eu conhecia marketing, que essa história de dois perfis era blá blá blá. Então, quer dizer, olha a cadeia do abusivo. Ele me chamou de surtada e começou a denegrir a minha postura como profissional e talvez até a minha inteligência como empresária ou como pessoa, porque a hora que ele entra e diz: se eu conheço marketing digital, que é essa historinha de ter dois perfis de Facebook, era historinha minha. E ele escreveu. E eu falei, ok. Aí eu não deixei assim muito barato, né? E disse pra ele, falei, é exatamente por isso que eu tenho dois perfis. Para pessoas como você entrarem, mostrarem quem são, me dar material de trabalho e ser bloqueado. E foi o que eu fiz. Eu bloqueei Alex. Então veja, gente, como a gente precisa estar atento. E a gente não pode ficar nessa história de que, nossa, um cara bonito me chamou no Facebook. Nossa, será que é o amor da minha vida? Nossa, ele é gostosinho. E começar a romantizar uma coisa que nem aconteceu ainda. Parar de criar projeção e expectativa em um lance, sabe? Porque eu conheço muita gente que entra em relacionamentos abusivos pela internet
por conta disso, porque não lê os sinais, não tá alerta, não tá olhando a verdade, tá olhando a projeção. Eu poderia fazer vista grossa pro ok dele, pro você é de São Paulo, eu também sou, e na hora que ele me pediu o WhatsApp, fazer outra vista grossa e de repente falar para ele, olha, você não acha que tá muito cedo? Olha, você não acha não sei o quê? Você não acha não sei o que lá? Mas a escrita dele era abusiva já. Me conduzindo, me mandando, sabe? Tipo, me dá seu WhatsApp. Eu falei, não, isso é extremamente abusivo. Então, aí entra na história do meu livro, que parece amor, mas é abuso. Parece legal, mas é abusivo. Parece bonitinho, charmoso, interessante, mas é abusivo. Não, o abusivo, gente, o abusador, eu postei essa semana no meu story. Não está escrito na testa. Pode ser qualquer um. E eles não são os monstros que os contos de fada desenharam, sabe? Que o príncipe é maravilhoso, né? E a pessoa ruim é um monstro. E a gente cresceu com essa construção. Então, veja bem, o cara era bonito, charmosão. Não fez muito meu tipo, mas enfim, não deixa. E eu dei uma chance para ele se aproximar. Eu liberei ele, conversei com ele, mas ele de cara foi extremo. Eu vou postar, eu printei as telas e depois eu vou postar para vocês verem. A escrita do cara falou pouco, tinha uma condução do que ele queria, tipo, ele quis saber se eu era de São Paulo e se eu ia dar meu WhatsApp para ele. Quando eu disse que não, mas, gente, foi instantâneo, foi como se eu apertasse um botão nele. Quando eu falei, você não leu o meu perfil? Você tá fazendo o que aqui? Sabe? E aí disse não. E aí é o gatilho. Então, se vocês estão conhecendo alguém, ou se já conhece alguém, mas você nunca entrou numa postura de presença, de mostrar para a pessoa o que você quer, o que você é, comece a fazer isso e comece a identificar quem está do seu lado. Porque a gente acaba convivendo com a projeção que a gente quer que aquela pessoa seja. Por isso a gente entra nos relacionamentos abusivos. Eu tenho feito vários posts falando disso. Quando o cara é bonito, ou a mulher também, né? Quando eu falo cara, vocês também leiam pro sexo masculino e feminino. Quando a pessoa é bonita, bem apresentável, então já ganha ali, né, pelo visual. Quando a pessoa tem bom papo, mas mesmo com bom papo, observe o que essa pessoa está falando. Porque eles são muito sedutores. Esse não era sedutor, ele não era tão inteligente assim. Eu não sei, né? Não me aprofundei no perfil de Alex, porque talvez ele tenha me pego num dia que eu também estava muito presente de mim e não estava afim de dar muita historinha, porque eu logo já vi que era um abusador, então caí fora. Mas normalmente eles são manipuladores, eles são inteligentes, elas também. Contam histórias maravilhosas para te enredar dentro de uma história que ele criou para você se apaixonar. Então, tudo isso eu conto no meu livro. Todo passo a passo para que a gente como se fosse um manual de leitura dos sinais, dos comportamentos, das atitudes que essa pessoa tem ou vai ter. E dá sinais. A gente que não quer ver. A gente entra numa negação porque a gente entra na tal da carência, ou de novo da projeção, na idealização de ter alguém. Nossa, um cara até que bacana, um cara bonito. Nossa, uma menina bonita, interessante. Mas não se deixe ficar míope por uma visão bonita ou por uma sinergia que teve talvez naquele momento. Esteja presente, esteja
observador, observadora, antes de se entregar. Eu falo isso, gente. A gente vê um barco ali na beirada da praia. A gente entra nele e não olha os detalhes importantes. A gente vê um barco e pronto, entra. E o que você vai fazer? Não pode entrar no barco sem olhar se ele está furado, se ele está rachado, sabe? Se ele é seguro. E nas relações, principalmente relações românticas e de sociedade, a gente também faz muito isso. E a amizade. Nossa, que pessoa maravilhosa! Então vamos construir junto. Vamos criar junto. Vamos viver uma história de sucesso, seja amorosa, profissional, de amizade. A gente se cega e não vê os sinais. E aí depois que está no meio do oceano, você e aquele barco, sem colete salva-vida, você faz o quê, minha gente? Você faz o que eu fiz. Ficou anos tirando água do barco de mão, não, sabe, de concha de mão, porque teve momentos que eu não tinha nem um baldinho, sabe, para me salvar daquele naufrágio que foi essa relação que eu queria salvar. Mas o barco era furado, gente. Então, assim, aprende a ver isso. Aprende a observar. Porque aí depois a gente entra nessa história de que, nossa, você não viu? Nossa, não sei o quê. E aí você ainda é a culpada ou o culpado de ter entrado dentro disso. De uma certa forma, claro que a gente é culpado, porque a gente escolheu. Só que a gente se cegou, mas tem um processo antes disso. Tem essa coisa da gente não se conhecer, da gente não querer desagradar, da gente achar que qualquer pessoa que olhou pra gente é a pessoa da nossa vida. Isso é um engano. Isso é um engano que a gente criou na nossa mente. Então, quantos e quantas pessoas a gente vê relatando que alguém fez um abuso com ela, que pegou de surpresa, que não imaginou. Gente, 95% dos casos que eu acompanho, que eu vejo, a pessoa deu sinal e a gente não quis ver, a gente deixou passar. E aí é esse o movimento de entrar num barco furado. E aí você tem que se salvar sozinha. Não vai ter ninguém que vai te salvar. E aí, só que aí você já está cansada de tirar água, emocionalmente você está arrasada pela escolha que você fez. E aí, o que a gente ouve são mulheres e homens, tá? Homens e mulheres extremamente bonitos, educados, educadas, estudadas, sabe? Que não é uma condição de conhecimento, é uma questão emocional, pedindo para morrer, porque não aguenta mais aquela situação, porque não está vendo fim, não está vendo saída de estar no meio do oceano lutando com um barco furado. E a gente vai acreditando mesmo que a gente não tem saída. A gente realmente vai criando isso na nossa cabeça, porque o tal do barco, além dele ser furado, ele pinta que ele não é furado, que é aquilo que você merece, e que é aquilo que te cabe viver, né? E começa a manipulação, o tal do gaslighting, que também conto no livro como é que é essa história de gaslighting na nossa vida. Que esse gaslight começa muito antes de quando a gente percebe, até nessa manipulação das falas, né? O tal do love bombing que a gente vive, ali não está caracterizado um gaslighting feroz, porque essa pessoa está te dando um bombardeio de amor para depois virar para um gaslighting. Mas aquilo tudo é uma encenação. Aquilo não é real. E aí a gente acredita que aquela pessoa é real. Porque a gente não vai lendo sinais.
é muito evidente os sinais. Muito evidente. Porque um abusador ou uma abusadora, ela não quer viver esse bombardeio de amor. Ele quer viver o abuso. Então esse bombardeio, ele é intenso, por isso que chama bombardeio, e ele é rápido. Então, Adriana, me explica melhor isso. Como funciona isso? É simples. Você conheceu a pessoa hoje, um encontro, pessoalmente. A pessoa já vai dizer que você é maravilhosa, que estava esperando você na vida dele, ou dela, né? Que é o amor da vida dessa pessoa, que não se vê mais sem você, e é esse bombardeio. E que a gente vai, por uma coisa emocional nossa, a gente vai acreditando. Nossa, mas ele é tão maravilhoso. Nossa, mas ele disse que estava me esperando. Nossa. E aí o que acontece? Em um curto espaço de tempo, essa pessoa vai te fazer aquele pedido maravilhoso de serem felizes para sempre, de casa comigo. Eu vivi isso. Eu tenho clientes que me relatam isso o tempo inteiro. Conhece a pessoa há 3 meses, a pessoa já se abanca na casa da mulher ou do homem, dizendo que é o amor da vida, porque não tem por que esperar. Gente, 3 meses é muito pouco. Então, quando a gente trabalha no modo convencional, né? A gente, em contrato de carteira assinada, não são 60 dias para a pessoa ver se você é boa para o trabalho, para a pessoa ver se você se adaptou ao trabalho. Por que a gente vai antecipar isso? Porque a gente está envolvida emocionalmente. E a gente esquece que casamento, seja ele no papel ou você criar um vínculo com uma pessoa, é um contrato, é um negócio. Mas pelo romantismo, pela Disney, né? A gente não pensa assim. A gente não se posiciona assim. A gente vai sendo envolvido. E vai se deixando consumir naquele bombardeio de amor. Põe a pessoa na tua vida, né? Vamos ser felizes para sempre, só que não. E aí vai pro gaslight. E aí isso tem um tempo. Então, esse é um sinal. Tá muito rápido o negócio aí? Dá uma segurada. Segura, gente. Segura. Então, diz não, segura, se posiciona para ver o que a pessoa fala, para ver o comportamento da pessoa. E sempre esse comportamento é mais um sinalzinho, é com vitimismo. Ou te acusando, ou se pondo de vítima. Você não me ama, eu pensei que você me amava. Então não é bem assim, eu tô enganado, eu tô enganada. Será mesmo que você é o amor da minha vida? Que é a manipulação dentro do bombardeio de amor. Então, esse gaslighting, na minha experiência, ele acontece sempre. Apesar do meu livro eu ter feito as etapas mapeadas, né? Começo, meio e fim, tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim, agora é bombardeio de amor, depois é gaslight, depois é triangulação. Não é assim. Eles vão fazendo isso o tempo inteiro para te deixar sem condição de perceber a realidade. Só que se a gente sabe ler os sinais, gente, olha, é o que eu falo. A gente não vai estar livre nunca de relações abusivas. Elas vão chegar até a gente, como foi a Alex. A Alex chegou pelo Facebook na minha mão, presente, né? Presente para ver o quanto eu tô afiada dentro do que eu falo para vocês. Porque não é só escrever um livro, né, minha gente? Não é só escrever isso aqui, ó, e pôr aí pro povo ler. Eu tenho que praticar isso. Eu sou o que eu escrevi. Então, Alex veio um presente de Deus, né? Presente de Deus para Adriana. E eu atuei dentro do que eu estudei, dentro do que eu aprendi,
dentro da condição de ler os sinais. Então, a gente pode, a todo momento, encontrar alguém que queira abusar da gente. Porque tá aí, gente. Faz parte do mundo, faz parte das relações, faz parte do cotidiano. Agora, o que determina o quanto você vai ser ou não abusada e abusado é a sua postura. É o quanto você permite. Por isso que entra muito o julgamento de que, foi você que escolheu isso. E realmente foi. Só que se hoje a gente tem pessoas ensinando, como eu e muitas outras pessoas ensinando a se libertar disso, a detectar isso, gente, vamos ouvir, vamos aprender, vamos olhar para isso. Não é historinha de mulher ferida, é realidade. Dá para ler os sinais. Então, numa conversa, gente, que não durou 15 minutos entre eu e Alex, nossa relação abusiva não durou 15 minutos. Porque era nítido pela fala, pela escrita. E a hora que eu usei, e nem foi técnica, é que isso já faz parte de mim. Não tá legal, não tô gostando da postura do cara, eu vou me posicionar aqui. Sabe? Falei, cara, você leu quem eu sou? Você entra no meu perfil, não me conhece, diz que meu perfil é bonito, mas não lê quem eu sou? Então você achou bonita a minha foto, não quem eu sou. E aí, gente, é papo para uma outra live. Mas isso também pega muito a gente nos relacionamentos abusivos. Essa coisa de você se apegar nessa visão, na casca, sabe? E não no interior da pessoa. E não realmente conhecer quem é aquela pessoa. Porque, ok, me achou bonita, me achou interessante, foi lá e quis conversar comigo. Mas quem eu sou, tá escrito lá quem eu sou, gente. No meu perfil aqui no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram, qualquer mídia minha tá escrito que eu sou uma especialista em relacionamentos, experiencialista de relacionamento abusivo. Então, um cara abusador não ler isso é cair na fossa, né? Porque eu não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Só que sou eu. Agora, e quem tá aprendendo? E quem tá tateando esse mundo? Faz como? Faz isso que eu tô falando. Não caia, não acha que é o príncipe encantado, que é a princesa que chegou na tua vida, que realmente o amor vai brilhar para você, que realmente agora você vai ser feliz. Gente, primeiro que a gente é feliz antes disso tudo acontecer. Eu aprendi isso depois de sofrer muito. De que primeiro eu sou feliz. Primeiro eu estou bem comigo. Eu não posso pôr a minha vida na mão de outra pessoa para dizer que eu vou ser feliz. Eu estou chamando um abuso para minha vida. Que dificilmente a gente vai achar alguém que nos trate de uma forma respeitosa, amorosa, quando a gente pega a nossa vida e põe na mão do outro. Até porque é nossa. A outra pessoa não sabe como você quer ser tratado. Como é o seu amor. Então, quando a gente fala, vamos aprender, vamos conhecer quem a gente é, quais são as nossas coisas boas e quais são as coisas não boas. Porque ninguém é 100% bom, ninguém é 100% na totalidade, porque senão não precisava, né? Todo esse coisa de ensinamento, de psicologia, para que a gente saísse dessas amarras que a gente mesmo vai se pondo. Então, se pôr na mão de alguém, por expectativa, projeção, romantismo, historinha de Hollywood, gente, é ir pro abuso.
E não tem depois, não dá pra chorar depois. Apesar que o que a gente mais faz no relacionamento abusivo é chorar, né? Quem tá aqui nessa live agora e já viveu um relacionamento abusivo? Me põe um joinha aí. Vocês vão entender perfeitamente o que eu tô dizendo. O que mais a gente faz em um relacionamento abusivo, tóxico, é chorar. Porque a gente não vê outra saída, a gente fica totalmente rendido dentro daquela situação e aí a gente só chora. Aí não adianta falar assim, ai, aí eu só choro. Por isso que eu achei tão necessário, depois de tanto que eu chorei, e entender porque eu chorei, escrever o livro. Que é para quem viveu ou para quem não quer viver um relacionamento abusivo, leia o livro e tenha ele como seu manual para ler o navio, o barquinho, para você ter certeza de que ele não está furado. É um manual de sobrevivência. Fora que é um livro terapêutico, que você cresce assim, são 6, 8 meses de terapia o livro. Porque eu mapeei tudo, porque eu sentia dor. Eu senti a dor, eu curei a dor. Então eu sei as nuances disso. Eu sei por onde passa todas essas questões. Desde esse primeiro contato, desde a pessoa chamar no direct, chamar no Facebook. No meu caso, ainda, o meu veio por um bate-papo. O meu veio por um message da vida, né? Quando é pessoalmente, você pode ali dar uma bambeada, porque a pessoa está na tua frente, mas leia os sinais e se posicione. Porque é a sua vida, é a sua história, é a sua relação amorosa que está ali em jogo. Se você não se posicionar, se você não se escolher, se você não dizer assim, cara, eu não quero ser tratado assim. Não é isso que eu quero para minha vida. E ficar se contentando, sabe, com um prato raso, com migalha. Você vai para um relacionamento abusivo. Sinto informar. Você vai pro choro, você vai pra dor. Aí você vai, tá, Adriana, eu tô num relacionamento abusivo. O que eu faço agora? Primeiro, lembre-se de quem você é antes desse relacionamento. Porque você não nasceu com esse relacionamento. Você era uma pessoa antes desse relacionamento. Você tinha uma vida antes desse relacionamento. Então conecta você agora com essa pessoa. Com essa mulher, com esse homem. Que antes de ter essa relação, era uma pessoa. E agora você está abafada. Agora você está diminuída, diminuído dentro de uma relação. Que nem é mais amorosa. É dolorosa. Você não está mais numa relação amorosa. É uma relação dolorosa. Então, primeira coisa é conectar com essa pessoa que você era. Que você ainda é, ela está guardada aí dentro. Você só está vendo a dor, mas ela está aí dentro. E se você está num relacionamento abusivo, você precisa primeiro se fortalecer para sair dele e depois ter uma rede de apoio. Porque senão entra naquela história de terminar e voltar, terminar e voltar. E como eu subi um videozinho aí esses dias, que é quando o volume do abuso aumenta, é esse tipo de comportamento. Você termina, aí a pessoa fala assim, caramba, tô perdendo, tô perdendo. Aí investe, diz que vai mudar, diz que vai ser diferente agora, porque te ama, e a nossa família, e tudo mais, e te chama de meu amor, aí você volta. Aí a pessoa olha pra você e fala assim, aham, voltou, né? Então você tá mais ainda na minha mão, você tá mais fragilizada ainda, você tá mais dependente emocional ainda. Aí aumenta o abuso. Eu vivi isso. Quem aqui já viveu, já terminou, sabe como é que é. E ainda assim é um nível.
de abuso psicológico, emocional, ainda, gente, não é tão ruim. E quando você termina, aí você volta. Quando você volta, o cara te bate. A mulher, tem mulher que bate em homem quando o relacionamento é abusivo, tá, gente? Eu já cuidei de caso assim. O cara te bate, o cara te prende, o cara às vezes te quebra um braço e no último grau ele te mata. Tem muitos casos que a gente vê por aí. Então, por mais difícil, por mais dolorido, por mais que esse assunto seja delicado e pesado, pensa nisso. Você não é esse relacionamento. Você é outra pessoa. Antes desse relacionamento, você tinha vida. Você era uma pessoa, mas que se deixou envolver nessa situação de abuso. Por isso que eu digo, veja os sinais, mesmo quando você está dentro da relação. Eu recebo muito, depois que eu lancei o livro, eu tenho recebido muito e-mail, muito direct das pessoas me contando a situação delas e perguntando, isso é abuso? As pessoas ainda não têm discernimento para entender se isso é um abuso ou se não é um abuso. Principalmente as mulheres que têm muitas crenças de relacionamento, muitas crenças do seu papel dentro de uma relação. Muitas mulheres me perguntando se tais situações, principalmente sexuais, é abuso. De tanta crença que a gente tem, de tanto que a gente foi ensinada de uma forma distorcida, que é um relacionamento, que é um casamento, as pessoas chegam ao ponto de me perguntar se aquela situação é abusiva ou não. Então, assim, a pessoa já está sofrendo ali, já está na dor, já está naquele buraco. E aí, no psicológico fica, mas será que isso é abuso? Será que essa pessoa é nervosa? Ou será que essa pessoa está com algum problema? E aí você começa a entrar nesse papel de entender o abuso para tentar curar o abuso para continuar casada. Ou para continuar com aquela pessoa. Ou para continuar tendo um relacionamento. É tudo muito louco, mas é a verdade. Quem nunca passou por isso? Né? Em um menor grau ou um maior grau? É assim que a gente se comporta perante as relações. Eu fiz um post outro dia dizendo que, eu não lembro a frase correta, mas dizia mais ou menos assim, que a gente se põe em relacionamentos abusivos porque nunca ensinaram a gente a ter um relacionamento saudável. Isso é muito verdade. Porque se a gente olhar em volta da gente, bem em volta mesmo, faz um exercício aí comigo. Olhe o relacionamento dos seus pais, olhe os relacionamentos, sei lá, dos seus irmãos, das suas amigas. Quais deles, desse mapa que você tem, das suas tias e tal, é um relacionamento que você fala assim, não, esse aqui é saudável. Todos eles têm um quê? Todos eles têm questões. Todos eles têm ali uma postura de controle. Por quê? A gente vem de um histórico dos homens abusarem das mulheres. Ah, mas tem mulher também que abusa? Tem, mas é muito pouco. Muito pouco. É tão pouco, que assim, dos meus clientes, que eu cuido exatamente de relacionamento, 95% são mulheres que estão em casamentos abusivos. Uns 5%, acho que até menos, são homens que chegam dizendo que eles estão em um relacionamento abusivo. Que é a mulher que é abusiva. E aí a gente fica meio que sem referência. Então eu só tenho referência de abuso. Vocês entenderam como é complexo isso? Por que a gente precisa falar? A gente precisa quebrar essas caixas, a gente precisa fazer live, a gente precisa escrever livro, a gente precisa fazer vídeo, a gente precisa debater sobre isso. Precisa abrir o olhar para isso. Porque a gente tem poucas referências.
do que é se relacionar de uma forma saudável. Não é isso, gente. Quem tá aí na live, eu tô viajando? Ou é exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente faz esse exercício? De quando a gente olha em volta, a gente sempre olha um quê nas relações. Então a gente fica sem referência. A referência aí é o romantismo das histórias dos filmes, das histórias dos livros, das histórias que a gente inventa na nossa cabeça que a gente quer viver. Porque eu sempre falo, né? Os contos de fada, eles são maravilhosos, né? A mulher está sempre abusada por alguém, ou pela madrasta, ou por um feitiço, ou por uma condição financeira. E aí ela fica na espera, né, de alguém salvá-la. E aí aparece o príncipe. E não há relacionamento ali. O príncipe chega, dá um beijo e acabou a história. E foram felizes para sempre. Então, continuamos nós com o romantismo sem referência. Porque nenhum conto de fada conta pra gente como foi o casamento do príncipe e da nova princesa. Quem aqui pode dizer pra mim qual desses personagens que a gente conhece teve um casamento para dizer assim, olha, realmente, Adriana, eles foram felizes para sempre. Eu acho que o único que a gente tem aqui como pouca referência de relacionamento pós matrimônio é o Shrek, que é uma tentativa de desconstrução dos contos de fada, né? É o único, porque ele não é príncipe. E é uma história de desconstrução das historinhas românticas. E ele é extremamente. Ele não é abusador, né? Mas ele é tipo aquele homem raiz, né? De vez em quando ele é bem grosseiro e tal. E ela também tem uma postura meia. Não tão romântica assim. Então, é isso que a gente precisa olhar. Aí fala assim: eu não vi. Adriana, eu não vi, eu não percebi. Eu compreendo. É por isso que a gente não compreende. É por isso que a gente realmente não consegue ver. Porque junta tudo isso. Junta as relações que a gente vê na nossa volta, de pai, mãe, avô, avó, familiar, em volta, que não é assim tão saudável e a gente encara aquilo, a gente normaliza aquela relação. É assim mesmo. Mas eles estão juntos. O que importa é que eles estão juntos. Aí vem as histórias de romance, de Disney, de filme de Hollywood, de livro, também levando a gente para esse local. E aí, quando a gente se depara com uma relação que a gente não está feliz, a gente se vê sem rumo, a gente se vê sem saída, a gente se vê sem referência. Então, tudo bem, peguem as referências que a gente tem hoje. Vai atrás da informação, vai atrás de praticar isso. No começo é desafiador, porque você fala assim, ai meu Deus, será? Como é que eu me comporto aqui? Mas quando você adquire isso, esse olhar para isso, e você se posiciona, porque também não adianta você falar não para a pessoa e depois não segurar esse não, viu, gente? Não é uma brincadeirinha. Eu vou falar não aqui para ver se é abusivo. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. É falar um não com presença posicionada, como eu fiz com Alex. Quando eu disse para ele, não, eu não vou te dar meu WhatsApp. E eu falei convicta. Não foi para jogar, para saber se ele era abusador ou não. Porque assim, se ele não fosse abusador, se eu estava incomodada ali com a escrita dele, com o comportamento dele, e eu falo não para ele, e ele não é abusador, ele vai se retratar. Ele vai dizer assim, não, Adriana, desculpa, eu não quis te incomodar, ou então, não, desculpa, eu não li o seu perfil, eu só vi sua foto. Ele ia dar uma desculpa ali. Ele ia se mostrar não abusivo, entende? Então, assim, quando você vai dizer não, porque você está se sentindo incomodada, você está se sentindo abusada, porque como é que a gente mede o abuso?
como a gente mede o abuso, gente? Porque assim, de repente, pra mim, isso que eu tô contando pra vocês, a Adriana tá com a régua lá em cima, isso aí não foi abuso nada. Você entende? Mas eu me senti incomodada. Eu me senti invadida. Então é abuso. Entende? Situações que você está se sentindo incomodada, invadida, gente, é abuso. Então se posiciona. Para vocês terem uma ideia como isso é real, vou contar uma historinha rapidinha aqui, que daqui a pouco a nossa live está acabando já. Tenho uma cliente minha que ela está em um relacionamento abusivo. Então, estamos ali trabalhando, fortalecendo ela para ela tomar o próximo passo, que é terminar esse relacionamento. E aí vem essa história aí do Gustavo Lima e tal. Aí ela falou assim para mim, que você acha desse assunto, Adriana? Desse término? Eu falei assim, eu não acompanho muito e tal, mas eu achei bem sacana ele acordar a mulher 5 horas da manhã e avisar, olha, não somos mais um casal. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, eu não achei, não. Pra mim é normal. Mas lembre-se, ela está em um relacionamento abusivo, ela não tem parâmetros saudáveis. Eu perguntei pra ela, você acha que isso não é invasivo? Você acordar às 5 horas da manhã com seu companheiro dizendo, acabou? Sem você ter referência nenhuma de que vocês estão mal e tal, não sei o quê. Eu falei assim, isso é abusivo. Imagina como ela se sentiu, totalmente invadida, totalmente desestruturada, porque ela não tinha referência nenhuma, segundo ela conta. Então, entende que para minha cliente que está vivendo um relacionamento abusivo, isso não é abuso. Esse comportamento de um companheiro não é abusivo. Para mim é extremamente abusivo, porque não é respeitoso. Então, se você se sente desconfortável, invadida, incomodada, para que é abuso. Então, você vê como é fácil ler os sinais? A gente é que não sabe ler ou não quer ler. Quando eu disse isso para ela, o que aconteceu? Ela regalou os olhos desse tamanho e falou assim, nossa, Adriana, você está muito certa. Porque isso realmente não é respeitoso. Porque a gente acorda, assim, grogue, né? Tipo, onde eu tô, como eu tô, tá acontecendo alguma coisa, de madrugada você tá me chamando. Isso também é um tipo de gaslighting, que é para te deixar atordoada, para que você não tenha uma reação ali centrada, sabe? É para te desestruturar, para deixar você sem ação, rendida. É um gaslighting também, né? Então, todos nós temos um grauzinho de controle, sabe? Ninguém aqui é santo. A gente vem de uma sociedade patriarcal, de muito controle, de muito abuso. Então a gente precisa se policiar dentro disso. E aí é o que eu falo, a gente não tem muitas referências de relacionamentos saudáveis. A gente vai vivendo de uma forma muito reativa, sem entrar no racional da coisa e entender, não, isso aqui não é bacana, isso eu não me permito viver, isso não escolho viver isso, e se posicionar. A gente vai, sabe, a vida, deixa a vida me levar? É mais ou menos isso. E quando a gente está apaixonado, envolvido emocionalmente, aí que o bicho pega, que você vai deixando levar mesmo. Porque você não quer estar sozinha, né? Porque você quer ter um chameguinho ali. Então você vai deixando esse negócio progredir. E aí chega no momento onde você tá vendo a água dentro do barquinho e você tem que tomar uma atitude. Aí você já tá fraca, chorando, sem saber o que você tá vivendo. A própria ex-esposa do Gustavo Lima declarou: eu não tive tempo de lutar pelo meu casamento. Gente, pelo amor de Deus, que história é essa que a gente comprou? Que o amor tem que ser luta? Eu também fiz um post desse, quem não viu vai lá ver. Quem disse que para você ter alguém do seu lado, ser amado, ter um relacionamento amoroso, você tem que lutar?
É amor ou é guerra? Mas a gente foi forjada dentro desse processo de que a mulher tem que lutar, porque a mulher é salvadora, a mulher tem que perdoar a traição, a mulher tem que perdoar a grosseria, a mulher tem que entender. Então, a gente tem muita coisa para desconstruir, gente. Isso aqui que eu tô falando é um grão de areia. É um grão de areia, mas a gente precisa de mais grãos de areia falando sobre isso, sabe? Pondo outras mulheres, outras mentes para olhar para o outro lado, porque a gente foi ensinado a olhar só para isso. Aí quando vem alguém e se posiciona, aí a Alex diz que é surtada, me chamou de surtada, porque eu me posicionei. Então, exatamente. Anos de casamento. Eu também, 16 anos de casamento. Achando que eu estava lutando pelo meu casamento. Eu escrevo isso no livro, gente. O livro conta tudo isso que eu estou falando aqui. Profundamente, em detalhes. Eu passei 16 anos buscando a salvação de um casamento. E a minha fala era: se ele melhorar, o meu casamento melhora. E aí eu vou ser feliz. Ah, gente, é muito pouco para essa vida de meu Deus, hein? É muito pouco, a gente se contenta com muito pouco. Para! Relacionamento não é isso. Só que a gente foi ensinado assim. Então existe uma desconstrução. E isso mexe profundamente com a gente. Mas se a gente não estiver disposta a limpar tudo isso, a gente vai sendo sempre vítima de abuso. Seja vítima de abuso de relacionamento amoroso, de amizade, profissional, na família. Se a gente não se posiciona, a gente se abre para o abuso. Só que precisa ter aí, né, gente, um bom senso, precisa estudar, precisa entender, senão a gente vira, né, ai, tudo é abuso. Não, não é tudo é abuso. Por isso que eu digo, aprenda a ler os sinais. Aprenda a identificar e aprenda a se posicionar. Alex se posicionou errado quando eu disse não para ele. Porque se ele tivesse se posicionado de uma outra forma, talvez eu estaria agora com crush Alex conversando, né? Não vendo, porque pandemia não dá. Mas você vê como, assim, eu tirei um BO das minhas costas. Porque o cara ia desenrolar para um cara que daqui a pouco estava me xingando no meio da rua porque eu falei que queria comer lasanha e ele queria comer churrasco. Porque, gente, num relacionamento abusivo, quem não viveu não sabe, mas quem viveu sabe. As brigas são brigas por besteira. Não é uma coisa grandiosa. As brigas acontecem por pequenos detalhes. Você fala, gente, mas por que essa pessoa surtou? Mas por que essa pessoa está enlouquecida? E aí você fica sem chão. Chega uma hora que você não sabe nem como se comportar, nem o que falar, porque tudo que você fala gera uma discussão. É coisa de maluco, gente, mas é assim. É para te deixar totalmente, sabe? Um nada. Um nada. E aí você perde a referência. Aí você vira uma coisa sem ação, sem reação. Isso mostra muito, muito. Quem não viu, vá ver. Bom dia, Verônica. Tem uma personagem lá, Janete, que vocês vão perceber isso que eu tô falando. Ela já não raciocina, ela não sabe se comportar, ela tá tensa o tempo inteiro, ela tá em pânico o tempo inteiro, entendeu? É assim que eu era. Eu conto isso no livro. Então, gente, preste atenção nos sinais sutis, tá bom? Minha live tá acabando, 22 segundos para acabar. Obrigado para quem esteve aqui. Espero ter contribuído para vocês. Me mandem direct, me mande comentários. Logo eu faço outra live, tá bom? Beijo. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau.